Bem, entre o quinto e o sexto, agora a hora da tribuna livre, onde eu quero pedir à vereadora Luísa, vereador João Taxista, que dê acesso aí ao amigo Expedito de Brito Ferreira, que vai fazer uso da tribuna por 5 minutos. Para ali, seu Expedito. E vai, o assunto é transporte urbano. Uma boa noite a todos da mesa e a todos da plenária. Agradecemos a oportunidade por estarmos aqui presentes para fazer o nosso desabafo sobre o transporte coletivo da cidade de Arco Verde. Estou munido aqui do Estatuto do Idoso, coisa que parece que o Executivo não conhece, não sabe que existe. Não estaria descumprindo. Anotei aqui para mim não fugir do assunto. O que temos é violação dos direitos do idoso. Estão dividindo com os deficientes e gestantes os 10% que é só nosso por direito, 10% dos assentos nos ônibus. A catraca não existe para nós idosos, porque o ônibus tem 2 portas. Quando não temos os R$4, somos obrigados a descer do ônibus, mesmo com assentos vagos na parte traseira do ônibus. É ou não é um abuso? Leis existem para ser cumpridas por todos. Ninguém está acima da lei. No dia das eleições, estamos em pé de igualdade com o chefe do Executivo. Ou não? Por que não adota o que já é feito em outros municípios? Quando não havendo assento vago na frente, sobe pela porta traseira. Isso é que é certo. Então, vou ler apenas o capítulo 10 do transporte, que está no Estatuto do Idoso, isso distribuído pelo Conselho Estadual dos Direitos do Idoso. Capítulo 10 do transporte, artigo 39. Aos maiores de 65 anos, fica assegurado a gratuidade do transporte coletivo público urbano. No parágrafo 1º diz assim: para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal que faça prova de sua idade. No parágrafo 2º, do mesmo capítulo 10, nos veículos de transporte coletivo de que trata esse artigo, serão reservados 10% dos assentos para os idosos devidamente identificados com a placa de reservado preferencialmente para idosos. É o que não temos. Como eu disse no início, foi dividido para os deficientes e para as gestantes, o que é de direito para os idosos, 10% dos assentos. Então, para a gente ter uma ideia, o que é feito no município de Arco Verde com referência aos idosos, os transportes coletivos. É um verdadeiro absurdo. A gente vê
o idoso subir no ônibus e, em seguida, ser convidado pelo motorista a descer por não ter os R$ 4 para pagar a passagem, sendo que é direito sagrado do idoso ter gratuidade nos ônibus, sem ter que passar por esse vexame. É isso. Muito obrigado a todos. Senhor presidente, eu quero falar. Senhor Expedito, a vereadora Célia quer tirar alguma... Eu também quero. Quer falar? Senhor Expedito, eu quero parabenizar o senhor por o senhor ter usado esse espaço para um assunto tão delicado. O que mais eu tenho falado nessa casa é a questão do transporte coletivo, que não existe mais em Arco Verde. Essa é que é a realidade. Só temos agora, parece, 2 ônibus. Era um, agora são 2. Não tem mais ônibus vindo da Vila do Presídio. Não temos mais ônibus fazendo esse percurso que é tão necessário. E quando o senhor diz aqui a falta de atendimento e de respeito às leis para com os idosos, isso não vem de hoje, que a gente vem tocando nessa tecla. No início do governo foi dito que iam fazer uma parceria, iam fazer uma licitação, iam resolver. Senhor Expedito, além dos idosos, nós temos uma das coisas gravíssimas também, é que o comércio, os comerciários, eles não têm mais direito a irem para casa almoçar. O que a gente está vendo hoje é a maioria dos comerciários trazerem hoje uma marmitinha, porque a gente só vê isso em São Paulo. Porque antigamente, em São Paulo, você sai 2 horas da manhã para chegar no emprego 8 da manhã. Eram 3 ônibus, pega 3 condução, como eles chamam lá. Aqui em Arco Verde, uma cidade deste tamanho, como o Brito mostrou aí, ele mostrou um bairro que parece a zona rural. Não tem iluminação, não tem estrada e não tem transporte urbano. Não tem transporte coletivo. Então, o senhor eu quero me solidarizar com todas as pessoas que têm mais de 60 anos, que é o meu caso também. Eu não pego o transporte coletivo porque eu moro muito perto e eu acho que isso é uma responsabilidade do prefeito. A prefeitura não pode, o governo não pode deixar mercê do desprezo, da falta de respeito para com as pessoas com mais de 60 anos. Ah, mas é porque não dá lucro. Pode não dar lucro, mas o problema não é não dar lucro, o problema é ter uma empresa que explore o transporte coletivo, mas que dê resultado para a população. A população idosa, os estudantes, os comerciários, que têm o passe estudantil e que têm o passe para pagar a metade da passagem, não tem condições mais de andar. Nós não temos transporte mais em Arco Verde. Este governo foi o único, até hoje, que eu vi faltar com respeito para com os idosos e para com as pessoas que precisam do transporte coletivo. Quero me solidarizar e dizer para o senhor, eu não estou calada aqui, não. Eu sempre falo nessa questão. É muito sério. Você vê o ônibus passar, quando tem idoso, eles vão embora. Eu vi esta semana uma senhora que vinha correndo para pegar o ônibus porque estava passando da hora e ela ficou e eles não deixaram ela entrar. Então, isso é uma falta de respeito, isso é um absurdo e eu quero dizer para o senhor, conta comigo. Essa luta não é só do senhor, é nossa. Isso não é governo, é desgoverno, né? É desgoverno. E essa falta de respeito dói na nossa alma. Porque não é brincadeira. O prefeito que aí está, talvez já tenha sido pobre uma vez, que precisava andar de transporte coletivo. Não é possível que nós estamos em 2024 e nós estamos retrocedendo. Porque em 1990 nós tínhamos transporte coletivos em Arco Verde. Na década de 90, de 2000, de 2010, nós tínhamos. Agora, em 2024, quando mais a população está crescendo, a população está vivendo mais, isso é estatística realmente. Graças a Deus estamos vivendo mais. Estamos caminhando para trás, né? Mas estamos caminhando para trás. Eu quero me solidarizar e dizer ao senhor,
pode ficar certo, nós vamos colocar em prática um projeto que seja para atender às necessidades dessas pessoas que estão sofrendo tanto. Não é falta de ônibus, é falta de uma administração séria que respeite o idoso, que respeite a população, porque para mim é uma falta de respeito. Minha solidariedade ao senhor. Obrigado. E a todos que o senhor está aqui representando na noite de hoje. Meus parabéns. Obrigado. Meus parabéns. Doutor Rodrigo Rua. Pois não, Expedito. Eu sou sócio do Sindicato Nacional dos Aposentados e fui pedir uma solução para esse problema. Eles encaminharam, fala com o poder legislativo do município, eles vão te ajudar, com certeza. Principalmente esse ano, que é ano de eleição. Não, principalmente desde o começo da minha gestão, que eu venho falando. E nessa gestão atual, que foi a maior desgraça para Arco Verde, porque o prefeito não tem respeito para com as pessoas, porque não é possível que diga, foi votado aqui um projeto, vai ter licitação, vai vir uma empresa de Garanhuns, de Caruaru, e nada. Sabe por que não veio? Porque não tem amor. Amor às pessoas que já estamos vivendo. Não já vivemos, estamos vivendo. Feliz de quem chega à nossa idade, feliz de quem pode viver. E quem não quiser viver, morra. Mas que é muito bom passar dos 60, é muito importante, porque nós estamos vivendo. Um abraço para o senhor. Muito bem. Obrigado. Espera aí, Expedito. Agora tem o doutor Rodrigo agora. Dona Expedito, eu faço as palavras de Dona Célia e parabenizo por estar aqui, por estar gritando pela exatamente os maiores de 60 anos, que são os que têm esse direito. Dona Expedito, em abril de 2023, eu passei uma emenda, porque a lei orgânica do município só dizia que a partir de 65 anos teria gratuidade. Fizemos uma emenda para os 60 anos, uma emenda que já é nacional, lei nacional, então não precisava disso, mas para mostrar ao governo municipal que tem que ter um documento, algo escrito de nossa casa, fizemos aqui essa modificação de 65 para 60. O mais triste é que a empresa ganhou uma licitação em que deveria prestar o serviço de transporte no município em todos os lugares aqui. Agora, a desculpa é só que tem 2 ônibus. E eu deixo um recado para os donos dos ônibus que for. Se você assumiu um compromisso e assinou um compromisso com o município, que tenha a capacidade de fazer e mostrar e dizer, vem cá, eu assumi. Os bônus e os ônus tem que assumir. Se não tiver, gente, não, só tem 30 idosos no ônibus, não posso circular ali, não é culpa do idoso. Não é culpa da gente. Tenha compromisso, bote um ônibus, se tiver um ônibus, se não assuma uma licitação que se não tem capacidade de enfrentar. Eu digo porque é injusto que um cidadão que está com 60 anos, 61 anos, suba no ônibus e diga, não, você não tem que abrir a carteira para dizer, veja meu documento aqui. Meu documento está aqui para dizer, eu tenho mais de 65. Está com 80 anos, qual é a sua idade? Não tem 60, mostre a carteira. Já está dito, já é claro que está com 60 anos. Então, tem que ser respeitado, é gente como a gente, e exatamente o respeito, tem que gritar. Se não se grita, o governo passa de fininho para todo mundo. Então, parabéns por essa atitude. Muito obrigado. Mais uma coisinha, o cobrador nos informou que faz 3 meses que a prefeitura não vem pagando a empresa subsídio, que é obrigatório, mensal. Verdade. Eu tive conversando com Bira, que é o dono da empresa, até a concessão, e realmente ele disse que estava insustentável de manter os ônibus, porque estava pagando para trabalhar, né? Existe um subsídio do governo federal que, por ingerência da prefeitura, passou de ser repassado para a empresa, que é justamente esse subsídio que custeia os idosos. Os idosos, e assim, ficou insustentável para ele. Abriram aí uma licitação, acho que o líder do governo, Luciano, tem uma licitação aí em aberto para ter uma empresa nova para trabalhar, para
fazer esse transporte urbano no município de Arco Verde, mas enfim, nem licitação anda, nem empresa chega, e aqui não pode trabalhar por falta do repasse do subsídio do governo federal, e poderia alguém do governo, toda discussão que tem nessa Câmara, era para mandar os diretores, secretários, para vir esclarecer algumas coisas aqui. Vários temas ficam aqui, às vezes, em aberto, porque os vereadores, a gente quer discutir, mas não tem, às vezes, nem tanta propriedade. Um secretário de saúde, um secretário de educação, agora um diretor de autarquia, pode ser Vladimir, vir para aqui para a tribuna para mostrar o porquê está acontecendo, explicar qual é o defeito, e aí se a gente puder ajudar aqui do Legislativo, a gente poder contribuir. Porque no final, só quem sofre é quem está na ponta, que são os idosos. Os idosos que precisam do transporte urbano, que tem o direito da gratuidade e não está sendo assistido. Então fica aqui a minha indignação também, junto com alguns dos vereadores, porque isso é um direito adquirido pelos idosos da nossa cidade. Eu recebi seu expediente no meu gabinete no começo da semana passada, e eu disse, seu expediente, esse é um tema que a gente já vem discutindo aqui na Câmara. E o senhor pode, um andorinho só não faz verão, mas todos os colegas vereadores podem contribuir. E seu expedito, com toda decência, veio para cá. Muito obrigado. Trouxe a sua reivindicação louvável, que é um direito do senhor e de todos os outros idosos de Arco Verde, e esse Poder Legislativo pode fazer um pedido de informação para o Executivo, para a autarquia de trânsito e transporte de Arco Verde, para que possa dizer o que está acontecendo, para que seja transparente, não só para os idosos, mas também para toda a população. Porque você vai em Caruaru, vai em Garanhuns, vai em Recife, vai em Pesqueira, em todas as cidades, o transporte urbano gratuito para o idoso é garantido. E por que em Arco Verde não? Arco Verde tem que ser diferente, negativo em tudo, Célia. Isso é revoltante. Isso é revoltante. Eu quero parabenizar mais uma vez seu expedito e dizer, seu expedito, que as portas estão abertas. Venha essa semana, venha na outra, venha na próxima, até a gente poder resolver essa situação. Valeu. Tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe o senhor. Obrigado, igualmente. Eu queria aproveitar seu expedito, também dar uma palavrinha, seu expedito está aqui com o senhor. Eu sempre nas questões eu me manifesto também. E queria parabenizar o senhor pela disposição de vir cobrar isso a essa casa. O senhor está correto quando o senhor vem cobrar nessa Casa Legislativa o cumprimento da lei. Agora, eu também não posso, conhecendo fatos, também não trazer algumas informações na noite de hoje. É fato, como o senhor está colocando, que está limitado o número de idosos e deficientes nos ônibus coletivos de Arco Verde. Eu recebi uma informação aqui de Vladimir e até sugiro desde já, presidente, que o senhor possa convidar o Bira, da empresa de ônibus, para vir para essa Câmara na próxima segunda-feira. Convidar ele. A gente tem que ouvir, seu expedito, o dono da empresa. Porque o município não pode, o prefeito não pode obrigar. Senhor Rio Claro, o senhor é obrigado a ir para a Vila do Presídio, Novo Arco Verde, Coab 1, Coab 2. O prefeito não tem esse poder de obrigar. O prefeito poderia, por exemplo, interromper esse serviço em Arco Verde. Ruim com ele, pior sem ele. Como disse a vereadora Célia, os comerciários estão tendo dificuldades hoje de chegar na hora, estão matando o almoço em casa, de ir para casa, estão comendo na rua mesmo. Porque, seu expedito, é preciso que eu podia jogar para a plateia, dizer, não, o senhor está corretíssimo, o prefeito está totalmente errado. Não, a gente tem que pontuar as coisas, para que a gente entenda. A partir de 1º de maio, o Bira disse, eu vou parar os ônibus. Acabou, não vai ter nem de 1, nem de 2, nem entrar 3, 4, nenhum com Arcotrans. Chegou lá e foi comunicar, eu vou parar, eu não vou rodar mais. Eu não tenho condições de rodar. Por exemplo, ele descia para a Vila do Presídio de Novo Arco Verde, subia 30 pessoas, 30 gratuitos. Porque a gente não pode ser expedito só olhar o idoso. Tem que olhar também. Sim. Mas tem o deficiente, hoje os autistas, fibromialgia,
Todas as doenças hoje, elas são contempladas na gratuidade. E também as gestantes. Então, quando esse ônibus roda para essas comunidades mais carentes, inclusive eu quero dizer que já há até um acordo, a Associação da Vila do Presídio de Jardim da Serra estão querendo fazer um acordo com a empresa de pagar meia passagem, R$2. Eles querem pagar para terem o transporte rodando, porque é ruim com ele ser expedito. Agora, pior é sem ele. Ibira disse que a partir de 1º de maio não ia rodar mais, 1º de maio agora. Foi que chegou a Arcotrans e encontraram uma solução que não é a boa, não é boa essa solução, de limitar o número de pessoas que usam gratuitamente. A lei diz isso? Não, a lei não diz. A lei diz que o transporte é gratuito. Mas o dono da empresa diz que não compensa ele fazer o transporte hoje em Arco Verde. E não tem quem queira. Tragam uma empresa para Arco Verde. Somos 10 vereadores. Apresentem uma empresa que queira fazer esse serviço. Eu tenho uma ideia. Não, só para eu concluir, vereador, eu vou ouvir essa ideia do Vossa Excelência. Mas somos 10 vereadores, somos 10. Apresentem uma alternativa de uma empresa para assumir o transporte urbano de Arco Verde. O prefeito tanto faz ser Bira, Mané, Chica, Antônio, quer que rode. Agora o prefeito, não pode obrigar, não, porque a culpa é do prefeito. Não, não é por aí. Agora mesmo o governo pediu uma audiência com o presidente do Tribunal de Contas, Ranilson Ramos, os vereadores podem ajudar, para pedir ao presidente do Tribunal de Contas autorização para poder a prefeitura ajudar os ônibus da cidade com recursos. O prefeito dá dinheiro à empresa, fazer um convênio, dá dinheiro para poder esses ônibus rodarem. Quer dizer, o prefeito já está disposto a isso, a dar dinheiro. Mas se ele der hoje, ele é punido. Se o Tribunal de Contas não assinar embaixo, ele não pode dar dinheiro a uma empresa particular, porque essa empresa é comercial. Vai dizer que ele está favorecendo a empresa. Então é preciso que está se fazendo uma consulta ao presidente do Tribunal de Contas nesse sentido. Então, o que foi que a empresa de ônibus de Arco Verde fez para não parar? Limitou. Porque interessante é que a gente reclama que aqui em Arco Verde, por exemplo, está havendo limite, seu expedito. Mas o senhor usa o serviço estadual de transporte? Estadual de um município para outro? De uma cidade, de um estado para o outro, gratuitamente? Não, dificilmente não. Mas tem, mas é limitado. São 2 passageiros por viagem. 2! Não vejo ninguém fazendo movimento, um protesto nos estados, no município. Tem a gratuidade, mas são 2. Você vai à empresa, aí tem lá 2 reservas. Oxe, aí não é gratuito, Kleber? Então tem que levar todos os idosos deficientes nas cidades, de estado para estado, de Arco Verde para Recife, de Recife para Petrolina, de Recife para Cabrobó. Então, a única ideia que surgiu para não parar, como disse ela, tinha um ônibus rodando, agora tem 2, exato. Para não parar, a empresa viu esse entendimento, é limitar. Ele não proíbe, mas ele limita. Não sei se os vereadores estão conseguindo compreender. Não é fácil explicar isso. Não é fácil para mim, vereador, explicar essa situação. Mas eu vou dar um exemplo para ser expedito. Por que Bira iria parar? Porque numa viagem que ele fez com a AB1 até Centro, tinham 32 passageiros gratuitos, de graça, e 14 pagos. Segundo o Bira, por isso que eu acho que Bira tem que vir falar, porque não vai adiantar eu falar. Segundo o Bira disse que no final do dia, quando vai tirar o apurado, paga combustível, paga isso, paga aquilo, ele tem R$200 ali de lucro. Aí ele dá 50 ao motorista, 50 a outro e divide o resto com os cobradores. É como ele está podendo pagar os motoristas, que ele não está pagando o salário de motorista aqui em Arco Verde. E nem aos cobradores. E, inclusive, poderá pagar muito caro na Justiça do Trabalho por isso, quando ele for acionado por um desses empregados. Todavia, para não parar, quero trazer essa informação. É isso. Com relação ao subsídio que o vereador Siqueirinha traz essa informação. A gente tentou nessa Câmara, o prefeito ainda sinalizou para mandar o projeto para que o município tenha um dinheiro do governo federal aí que foi distribuído com os transportes coletivos. Eu fui estudar sobre isso e o prefeito ainda quis mandar o dinheiro para cá, acho que era R$800 mil, de ajuda às empresas que fazem o transporte coletivo. E o jurídico do município e a recomendação do Tribunal de Contas é que ele não podia fazer porque aqui estava irregular a empresa. Agora não é de Wellington, não. Essa empresa vem irregular de Madalena, vem irregular de Zeca. Não há uma licitação para ela. Ela vem e se mantém. Ela se mantém. Ou o prefeito de 2 1, ou tem esse serviço precário ou não tem ele de jeito nenhum. Porque se for o pé da letra, essa empresa não está devidamente regular
processo licitatório, que é que o prefeito queria fazer, tentou a licitação, ninguém aparece. Nenhuma empresa está se disponibilizando para vir fazer o transporte em Arco Verde, infelizmente. Então a gente tem essa precária, que se a gente não ajudar essa empresa, nós não vamos ter ela. Nós não vamos ter. Então nem vai ter para um, nem para dois, nem para três, não vai ter para nenhum, porque segundo o Bira, ele já queria parar. Então, para encerrar, a minha sugestão, presidente, trazendo essas informações aí, é Recife, por exemplo, e eu perguntei aqui agora, Vladimir, o que é que Recife faz então com os idosos? Então, Recife, como as empresas são regulares, elas conseguem receber uma ajuda do governo federal, que é esse dinheiro que veio para ser distribuído. O prefeito não pôde usar esse dinheiro voltou para o governo federal. Não foi incompetência do prefeito, é porque essa empresa já está irregular esse tempo todo. Veja o estado dos ônibus. São bons os estados dos ônibus? Não são. São deploráveis. Não poderia nem estar rodando pelo Código de Trânsito brasileiro. Esses ônibus não poderiam estar rodando. Os pneus, a mecânica, tudo, itens de segurança, tudo. Lanterna, pisca, não funciona. Então não deveria nem estar rodando. Mas se você for ao pé da letra, você não vai ter serviço aqui em Arco Verde. Então, eu sei que é muito difícil eu estar explicando isso a todos aqui. Mas eu não posso aqui ficar calado e dizer, não, a culpa é do prefeito. Só esse prefeito fez isso, só aconteceu isso. Não, ao longo do tempo, isso vem evoluindo para piorar. Não é por outra razão, senhor. Não é por causa do idoso, não é por causa do deficiente, do gestante. Esse número tem aumentado. O Brasil tem envelhecido mais. As pessoas têm diagnosticado muitas doenças, como o autismo. Por exemplo, o número é muito crescente. Tem acontecido hoje um reconhecimento por diagnóstico desse aumento crescente. Então não é por isso, mas é pelo Uber. Que hoje você usa o Uber, não usa o ônibus. É pelos mototáxis. Então, várias cidades têm sua característica. Então, diminuiu muito o uso do ônibus coletivo. Se tem até a ideia de voltar para, ao invés de ônibus, sprint, van. Tem cidades que já estão usando veículos pequenos, que gastam menos. A manutenção é menor, de uma van, de um sprint, para poder fazer esse transporte. Então, teria que estudar. Eu sugiro ao presidente que a gente convida Bira, para que Bira diga por que é que ele não consegue atender a todos os idosos gratuitos e botar ônibus em todas as pontas da cidade de Arco Verde, que é isso que eu quero, é ônibus para todo mundo. O que eu quero é isso como vereador. Agora, o que eu posso, aí é outra história. O que eu quero é isso. Agora, eu posso. Obrigado, presidente. Vereadora Célia. Eu quero discordar do vereador Luciano e dizer que é incompetência mesmo. É incompetência administrativa, porque a lei diz, o município compete prover tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar da população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições. Veja bem, conceder, permitir ou autorizar os serviços de transporte coletivo de táxi, fixando as respectivas tarifas. Ok, isso é a nossa lei orgânica. Agora, Luciano, o que não tem, o que não se justifica é nós dizermos aqui que chamar a Bira para a Bira dizer que não pode por isso. É incompetência administrativa do gestor. Tem que abrir licitação, tem que mostrar para a população que as empresas não querem. De boca não serve. Abram licitação e vamos aguardar para ver se as empresas não querem. Agora, uma empresa com um ônibus para 80 mil habitantes, como é que pode funcionar? É a oferta é aquela lei da oferta e da procura. Se você tem 10 ônibus circulando, porque tem... Arco Verde cresceu muito, gente. Arco Verde tem quantos bairros? E como nós estamos funcionando? Não tem condições de um ônibus trabalhar com as estradas parecendo a cratera da guerra que está havendo. Então, o que é que a gente pode fazer? Tem que ter uma administração que dê resultado. O prefeito é incompetente? É. Ele tinha que abrir licitação desde o início do governo. Não é porque é ano de eleição, não. Faz 34 anos que eu fiz isso aqui, que eu fui relatora disso aqui. 34 anos. Nós tínhamos, em 1991, nós tínhamos transporte coletivo. Eu acho que 93 é que Everaldo estava, né? Everaldo, 93, não foi?
Meu coleguinha esteve aqui, chegou aqui em 93. Não é isso, Everaldo? 89, 90, 91, 92. 90, pois é, em 93. Essa lei aqui, ela é para ser vista e para ser cumprida. Ah, porque Bira tem um ônibus, botou 2, acha ruim, mas ele tem razão. Mas se houvesse uma empresa com condições de ter 10 ônibus, agora, o problema é, tem condições de chegar lá no Jardim Petrópolis? Tem não, porque quando chega na estrada quebra o ônibus, aí gasta muito dinheiro. Não tem condições de rodar na cidade, por quê? Porque nós temos as estradas acabadas, gasta muito dinheiro. Agora, uma cidade com 80 mil habitantes, e você só ter 2 ônibus agora, porque a gente falou, porque só tinha um. Nós temos aqui, Siqueirinha, nós precisamos, agora sim, é um ano eleitoral e necessário. É necessário se discutir isso. É necessário que os governantes que ganharem aí, que os projetos de governo dos candidatos a prefeito, dos pré-candidatos, tenham no seu projeto de governo transporte público, transporte coletivo. O transporte coletivo é fundamental para uma discussão com os candidatos a prefeitos dessa cidade. Não podemos continuar nessa história, é porque a empresa tal traga para a gente. Não é assim. Não é só no querer. É fazer o que a lei manda. É abrir licitação, processo licitatório e procurar quais são as empresas que querem. Agora, do jeito que está aqui a cidade, aí fica difícil. Bora, vamos lá. Então, eu quero dizer ao meu colega Luciano que não adianta nós colocarmos aqui a culpa na empresa, porque a empresa, ela tem a concessão do município para rodar. E tem que ter essa concessão. Qual é a sugestão de Vossa Excelência para resolver? A sugestão é abrir um processo licitatório. Já tentou, não tem não aparece não, Já vereador. tentou como? O processo licitatório. Não houve, Luciano. Não tem, ninguém tem interesse. Mas, Luciano, a gente não pode, meu Excelência, querido. faça o seguinte, encontre uma empresa que possa Vamos prestar lá. Não é serviço. assim de boca não, Luciano. É coisa pública, é coisa séria. Tem que abrir um processo licitatório. Não, tem que ter um processo licitatório, botar no Diário Oficial. Vereadora e Célia, o chamar. processo licitatório é preciso ser feito um estudo econômico de toda a cidade, de todos os bairros, quantos quilômetros, quantas linhas, quais são as Luciano, áreas. mas tem que E ser, se existe Luciano, é um lei. custo, tem que pagar por um plano desse. Mas já tem se que tentou, ter, a licitação Luciano. tentou. Quem cobra para fazer um Tentou, projeto mas desse não de fez. todas as ruas, de todos os bairros, é muito Vamos caro. terminar o governo e não Bora, fez vamos nada. lá. Célia, a gente está fugindo do tema. Não, eu estou falando Não, é o sobre tema. transporte. É o Siqueira. Sim, mas ele está falando aqui em gratuidade para o idoso. Você já tem licitação, Não, de eu não sei estou o quê. dizendo que... Não, Ô, Luciano... presidente, Não, eu Luciano... queria só chamar a atenção Não, para o seu ele disse que expedito. não tem o jeito, seguinte, eu quero dizer que tem. a lei, Certo. Tem jeito. a lei... Vamos jeito. continuar a sessão? A Já lei, estourou. não, presidente, só para deixar registrado, é questão de lei, é questão de gratuidade. É, claro. Quando o seu expedito diz, não, porque estão limitando o número de idosos, estão limitando. Não pode. Mas a própria lei 10.741 de 2003, que é essa lei que o senhor se referiu, ela faz 10%. Ou seja, se houver 40 assentos, só um minutinho, senhor. Se houver 40 assentos, que é o comum no ônibus desse da cidade, só 4 idosos. Só 4. Seu expedito tem 10, tem 12, tem 15. Essa é a realidade. Vila do Presídio, eu estou dizendo ao senhor, sobe lá com 30 idosos gratuitos. Vila do Presídio, Novo Arco Verde. Isso porque eu já vi isso lá na comunidade. Então, para limitar, é a lei. A lei diz 10% é legal, é a lei. Então, são 40 assentos, 4 é para os idosos. Se vier o 5º, 6º, 8º e 12, ele não pode subir. A empresa de ônibus realmente tem que vetar. Queria só deixar registrado, senhor presidente, essa questão da lei do percentual que é trazido pela lei. Eu só quero em 2015, que não era gestão de Wellington, 2015, já se pensava nesse problema, seu expedito. E veio para cá uma empresa de Caxias do Sul, apresentou um estudo, vereadora Célia, de micro-ônibus. Caxias do Sul. Apresentou esse estudo e não houve viabilidade na época, em 2015, não houve sinalização para isso. E foi feito todo um levantamento na cidade, de cobrir a cidade através do micro-ônibus. Ele era mais rápido,
ele é mais ligeiro, transporta, o custo de combustível é menor, a manutenção de pneus é menor, tudo é menor. Mas, infelizmente, poderia ser uma saída para isso, era mudar o tipo de transporte. Depois eu lhe digo por que é que não ficou, viu? Pronto, então a oportunidade agora, próxima oradora, a vereadora Célia, que tem um tempo Eu de... queria só pedir a Vossa 20 Excelência para a minutos. gente ver a questão de Bira, que era importante a vinda dele para trazer essas informações para essa casa. Tranquilo. Convidar o Bira. Viria na segunda-feira também, porque aí a gente tira todas as dúvidas com a empresa que presta esse serviço.